noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou ao meu coração. E durante esses dias, o Pai foi falando comigo sobre a águia. Eu não sei se você sabe, mas tudo fala. O Senhor está falando em todo momento. Ele fala nas estampas de camiseta, nas placas do carro, nos animais, no meio dos animais. Até aqueles caminhões, não sei se vocês já perceberam, aqueles caminhões, aquelas frases, Deus é fiel, Jesus em breve virá. É Deus falando com a gente. E quando ele falou sobre a águia, veio Isaías, capítulo 40, versículo 27 ao 31. Isaías 40, versículo 27 ao 31. O título está assim: Novas forças para os fracos. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Deus eterno não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa, não fica fatigado. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Interessante esse título de Isaías, capítulo 40, né? Ele fala sobre as forças para os fracos, sobre esse renovo para aquele que está cansado, está fraco. Eu não sei vocês, mas durante esses dias eu tenho estado dessa forma. Creio que há muitos assim, aqui nessa noite, que estão cansados, esgotados por causa do dia a dia, por causa do trabalho, por causa dos compromissos, das cobranças. Ultimamente eu tenho vivido de uma forma bem puxada no meu serviço. E não somente pela quantidade de serviço, mas pelo fato das batalhas espirituais e também das oportunidades de pecar contra o Senhor. E por um certo tempo, confesso que estive me perguntando: será que o Senhor não está vendo essa minha realidade que eu estou vivendo hoje? Eu estou trabalhando em uma área onde que só tem eu. E eu fiquei falando com o Senhor a respeito disso, a respeito dessa realidade que eu tenho vivido com o Senhor. E falando sobre essa realidade complexa, cansativa, eu percebi algo que é uma realidade. O Senhor tem cuidado de tudo. Ele tem nos sustentado, Ele tem me sustentado. Não só no físico, mas espiritualmente também. E mesmo vivendo assim, o que é mais importante é ter um relacionamento com o Senhor. É estar com Ele. É conversar com Ele. É falar com Ele. É confiar nele. Porque a promessa, porque a palavra nos diz isso, de confiar no Senhor, de confiar no Pai. Eu tenho um Pai. Creio que você também tem um Pai, amém? Nós temos um Pai. E
A promessa é que aquele que confiar nele será fortalecido quando estiver fraco e receberá ânimo também quando o cansaço parece falar mais alto e até quando vier aquela falta de expectativa para o dia de amanhã, daqui a um futuro. E o que eu quero trazer nessa noite para a igreja é sobre ao seu coração é que Ele te conhece. Ele sabe aquilo que você tem vivido. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta de comer. Ele conhece os seus sonhos. Ele nos conhece. E por isso eu quero convidar a igreja, nesse momento, a ser transparente com o Senhor. A ser como uma criança no colo do Pai. Eu estava escrevendo essa parte e o Senhor falou muito profundo isso comigo. Sobre sermos como criança. E sobre estar na presença do Senhor e não precisarmos segurar uma máscara. Eu tenho uma ótima notícia para você também. Na presença de Deus, nós não precisamos usar uma máscara. Ele nos conhece. Por isso eu quero te convidar, você que deseja ficar de joelhos ou ficar de pé, fica à vontade. Esse é o seu momento com o seu Pai. Você pode abrir seu coração nesse momento, falar as suas dificuldades, o seu cansaço, ou até talvez, Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Talvez nós estamos dependendo mais do nosso braço do que do braço do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Senhor Jesus, nessa noite, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, por você habitar em nós. O mesmo Espírito que esteve em Jesus vive em nós. Nós somos morada do Espírito Santo, Ele nos conhece tão bem. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho, por você nos amar. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, a descansar em Ti, Pai. Sua palavra diz a respeito de que aqueles que confiam no Senhor receberão novas forças, um ânimo, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós somos apenas servos e pó. Nós necessitamos tanto do Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades. Muitas vezes as dificuldades vêm para nos moldar. O Senhor é o oleiro. As dificuldades nos moldam. Ó, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos fortalecer nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por ser doce, por Senhor ser o príncipe da paz. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos. Muito obrigado. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, queremos ainda na tua doce presença, Pai. Com reverência, Senhor, nos achegarmos, Senhor Deus, ao mais alto dos céus, perante Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduz à tua presença.
Abre nossa mente. Abre nosso coração. Envia os teus anjos agora nas casas. Envia os teus anjos, Pai, nas famílias. Envia, meu Deus, agora, Pai, derrama teu Espírito, Pai Santo, de graça, de súplica, Pai. Nesse momento queremos te adorar, te agradecer, dizer que santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é aquele que está sentado num alto e sublime trono. O Deus que supre as nossas necessidades. Santo de Israel, fale conosco mais uma vez, por meio das tuas sagradas escrituras sagradas. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. 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 Aleluia. Eu não consigo. Eu não posso. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Algum de nós já falou alguma dessas frases, né? Eu não consigo. Eu não posso. Não é para mim. Eu não vou conseguir. Frases essas que já passaram por meio dos nossos lábios, por meio de uma dificuldade, por meio de uma luta. E a palavra hoje tem a ver com uma metáfora, algo que aconteceu na palavra do Senhor. Vamos ver aqui. Vamos aplicar na sua vida. Porque existem... Qual que é a nossa maior dificuldade dos dias de hoje? Vamos lá. Saúde, o que mais? Financeiro, relacionamentos, né? E uma coisa influencia a outra. Existem dois tipos de mentalidades. A mente da escassez e a mente da abundância. Qual é a tua mente? Mente da abundância? Mas você está vivendo a abundância ou você está vivendo a mente da escassez? Yeshua, Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância, meu irmão? Não é aquela canção lá de 94 do El Chan. Lembra da abundância? Não é isso. Amados, existem dois tipos de mentalidades no meio do povo de Deus: a mente da escassez e a mente da abundância. Qual da mentalidade você tem vivido? Porque hoje queremos virar a chave na tua mente, aleluia. Porque Deus fala: eu sou dono do ouro e da prata. Mas como está o teu armazém? Espiritual, financeiro, emocional. Às vezes, né? Trabalhamos para poder pagar as contas, dívidas, os cartões, os boletos, e acaba atrapalhando a nossa vida de oração, de adoração. Estamos para viver agora a semana de Pêssar, né? E existem faraós. Se você observar faraós ali, o faraó, ele não queria deixar o povo adorar a Deus e manter trabalho. Então nós vamos ver que tipo de mentalidade está passando na sua cabeça. Puxa, se Deus é o dono do ouro da prata, por que eu estou vivendo numa pinaíba? Se Jesus disse que ele veio para dar vida abundância, por que eu tenho que clamar para poder pagar esse boleto da água, de taxa de luz, de esgoto, de taxa de energia, taxa de água? E agora esse mês veio aqui os IPTU, né? Misericórdia, meus amados. Deus é um Deus supremo, dono do ouro e da prata. Deus é o dono, Deus que quer te abençoar. Porque as pessoas, só que você tem que aprender a acompanhar essa evolução, porque muitas vezes você não está preparado para prosperar, para viver uma vida abundante, que você vai se perder. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo do 1 até o 8.
Vamos ver essa história. João capítulo 5, versículo 1, vamos lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Havia uma festa entre os judeus. Então tinha uma festa lá. 2. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 ovelhas. Vamos lá. Em Jerusalém, há próximo à porta das um tanque chamado em hebreu, o qual tem o quê? Por que essas informações são importantes? Vamos lá, 3. Nestes já dizia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Nesse lugar, então, tinha uma grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. 4. Por quê? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, de tempo em tempo, tinha um anjo que ia no tanque, agitava a água, e a primeira pessoa que descia nesse tanque, né, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo? 38 anos. Vamos lá. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Quer ser curado? 7. Senhor, respondeu ele, não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água fica agitada. Cada vez que quero entrar, outro doente entra antes de mim. E o 8. Levante-se, pegue a sua cama e ande, disse Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele era sábado. Aleluia, amém. Quero que você viaje comigo no tempo. Era festa em Jerusalém. Era uma festa dos judeus. Um cheiro de incenso enorme que vinha lá do Beit HaMikdash, que é o templo. É um momento de festa, de incenso ao Senhor, de cantorias. É um momento maravilhoso de celebração no povo de Israel, lá no templo, né? Ali todo mundo reunido. E ali, alguns metros do templo, perto da porta das ovelhas. Perto da porta das ovelhas, em hebraico é Shahatson, existe um lugar que contrasta toda essa alegria de festa. Um lugar onde a vida tinha parado. Um lugar chamado Beit Hesda. Beit Hesda. No grego é Betesda, mas ali é Beit Hesda, é casa da misericórdia ou casa da graça. Casa da misericórdia ou casa da graça. Pode ser um lugar chamativo, um lugar maravilhoso. E é exatamente que começa a nossa história, no lugar onde a misericórdia e a graça devia habitar. Habitava o quê? Habitava a miséria. A miséria habitava nesse lugar. No lugar chamado casa da graça, reinava a escassez. E ali, em meio à multidão de pessoas enfermas, pessoas quebradas, havia um homem, o único homem que estava ali há quanto tempo? 38 anos aqui. Levanta essa mão. 39, 38? Passou? Imagina, desde o nascimento ali, uma pessoa que estava muito mais, 38 anos. O lugar, Beit Hesda. Casa da misericórdia, casa da graça, um lugar que tinha que ser um casa da graça, porta das ovelhas, que possuía um lugar maravilhoso. Ali era a misericórdia do Senhor? Não, ali estava habitando a miséria. E o cara estava 38 anos ali deitado, 38 anos ali esperando,
38 anos dependendo da ajuda dos outros. Não bate essa matemática. Estava na casa da graça, na casa da misericórdia, mas 38 anos ainda dependendo da ajuda de terceiros para receber aquilo que ele precisava. Então, uma pergunta: quantos de nós estamos vivendo como aquele homem? Estamos na casa da graça, onde tem a porta das ovelhas, mas misericórdia, estamos esperando o anjo movimentar as águas, estamos esperando alguém nos levar até esse movimento das águas, estamos esperando por terceiros para que nossa vida mude. E Yeshua, Jesus, quer mostrar que isso não é assim que ele olha essa situação, ele quer mudar a tua vida hoje, aleluia, amém? Então, quantas pessoas estão deitadas esperando uma promessa, alguém que os carregue até o milagre, estão presos numa mentalidade de escassez, quando a voz do Mashiach está dizendo: levanta-te, aleluia. Então vamos analisar o lugar, vamos lá ver como é que era a Beit Hesda, a casa da misericórdia. Quem estava neste lugar aqui? Existia ali a porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas está lá em Neemias capítulo 3, versículo 1. Era uma porta nesse lugar onde passavam as ovelhas que seriam levadas para o sacrifício no templo. As ovelhas passavam pela porta das ovelhas. Eram levadas para fazer o sacrifício no templo. Essa era a porta da oferta. Era a porta onde passavam, chamamos de corban, o sacrifício. E detalhe, a cura acontece ao lado da porta das ovelhas. E não é coincidência, porque Yeshua, o Cordeiro de Deus, aparece no lugar onde os cordeiros passam. Olha aí. Ele está dizendo de forma silenciosa e profunda, olha, ele passando na porta das ovelhas, ele falando, ele fala em João 10, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou a verdadeira oferta. A oportunidade que vocês procuram não está na água, não está nos anjos, está em mim, diz o Senhor. Amém? Então a porta das ovelhas é a porta, diga comigo, oportunidade. Oportunidade, é uma oportunidade ali de alcançar o que você precisa. Em João 10, 9, Yeshua diz que eu sou a porta, aquele que se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e encontrará pastagem. Como é que está a pastagem aí, meu irmão? Como é que está a pastagem? E o problema do homem enfermo, que tem 8 anos, não era a falta de porta, tinha porta ali. O problema desse homem é que ele não conseguia atravessar a porta. E às vezes nós também, Deus abre uma porta para nós, de oportunidades, nós vemos a porta, mas nós não conseguimos atravessar a porta por causa da mente da escassez que eu quero falar contigo hoje. Então, o nome Betesda, casa da misericórdia ou casa da miséria? Esse nome, Beit Hesda, vem da palavra a Hesed, graça, misericórdia do Senhor, bondade, leal, amor pactual. Vamos imaginar como é que era esse lugar. Ele tinha 2 piscinas, águas que, reaproveitadas por cada chuva, viravam um tanque, uma piscina superior e uma piscina inferior, onde a parte da piscina superior ali era uma piscina pública, E a parte inferior se via como um banho ritual chamado mikveh. Mas olha que ironia, Um lugar chamado Casa de Misericórdia tornou-se um depósito de pessoas sem misericórdia. Casa da Misericórdia, Casa da Graça, era um lugar que as pessoas não tinham misericórdia. Imagina que de tempo em tempo aparecia um anjo lá, movia as águas, aí as pessoas... Ô, meu irmão, você está tanto tempo aqui, vai primeiro. É assim que funcionava ou não? Se matava lá, pisando na cabeça do outro, ali se arrastava. Primeiro que pulava, uhul! Conseguia a minha bênção. Não tinha misericórdia nessa casa, não, era só o nome. Um depósito de pessoas sem misericórdia, um lugar que deveria ser chamado graça, um lugar de competição cruel. Onde quem entrava primeiro na água levava a cura, e quem não conseguia ficava para trás. É a mentalidade da escassez encarnada. Por exemplo, se o outro recebe, eu perco. Assim nós somos também, muitas vezes o outro recebe, eu não recebi, eu perdi a oportunidade.
E detalhe, no começo desse texto fala que tinha 5 alpendres. Por que falou que tinha 5 alpendres? Porque tudo no número da Bíblia tem um significado. Quando fala para um povo de Israel que o número 5 significa, quem vai lembrar o quê? A Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É sagrado, o número 5 para eles lembrar a Torá, as instruções. Detalhe, os enfermos estavam... O que é um alpendre? Alpendre parece uma cobertura ali. Tinha 5 espécies de cobertura. Então estavam debaixo, profeticamente, a sombra da palavra do Eterno. Mas não tinham vivência. Conheciam a palavra, conheciam as instruções, mas não podiam se levantar. Então, olha que interessante, quando as pessoas hoje estão debaixo dos 5 livros, né? Ouvem os ensinamentos, vão para os cultos, sabem os versículos, mas continua como aquele homem, deitado. Conhecem a Torá, a palavra de Deus com a cabeça, mas nunca se levantaram com os pés. E a palavra sem ação é um alpendre para deitar, não uma estrada para caminhar. Estavam debaixo daquela sombra dos 5 alpendres. Conheciam a palavra, sabiam o versículo de cor, mas todo mês a pindaíba chega. Todo mês aquela conta, aquela dificuldade, aquela briga em casa, por causa das dificuldades da abundância. A mente, escassez, Deus tem para você a abundância. Amém? Vamos ver então tipos de enfermo que estavam neste lugar, chamado Casa da Misericórdia. Que tipo de pessoas doentes estavam lá? Olha que interessante. O versículo fala 3 tipos ali, né, que a Simone leu. Que ali no grego, né, jazia muitos enfermos, que é aqueles que estão em fragilidade, cegos, coxos e mancos, e os ressequidos, paralíticos. Então a gente vai olhar para cada um desses enfermos que estava lá na Casa da Misericórdia e tentar assimilar se nós somos semelhantes a esses enfermos que estão nessa casa, esperando o agitar das águas, esperando algo. Vamos lá, primeiro tipo de metáfora. Os que eram cegos. A palavra aqui no grego é tiflos, que vem da raiz envolto em fumaça, obscurecido. Esses cegos, metaforicamente falando, são aqueles que não enxergam as oportunidades. A porta das ovelhas, a porta da oportunidade está ali, a metros de distância, mas eles não veem a oportunidade. Em hebraico, a palavra cego é ver. E a pessoa com mentalidade de escassez é tipo de um inver, está envolta numa neblina de negatividade, de queixa, de isso não é para mim. Ela olha para a oportunidade e enxerga a ameaça. O que mais? Ela olha para a bênção, tem uma bênção aí, mas vê o risco. Mas será? Porque ela está como uma cega, envolto. Está aí a porta da oportunidade. Mas a visão aqui, eu não estou enxergando direito. Olha para a bênção e vê risco. Olha para a oportunidade e enxerga a ameaça. Olha para aquela... isso não é para mim. É um tipo de cego espiritual que está na casa da graça. Então você consegue identificar alguma oportunidade na sua vida que você não enxergou porque você estava cego de medo, cego de mágoa ou de descrença? Às vezes a oportunidade vem na nossa vida. A porta se abre. Mas nós temos medo de passar por essa porta, por causa de descrença, medo. Não enxergamos o todo. Esse é o tipo de pessoas que estavam lá em Betesda. Outro tipo de pessoa que estava em Betesda. O coxo. Os mancos, os coxos. Esse tipo de coxo é aquele que manca, não consegue caminhar direito. A palavra em hebraico é pser. Quem são os coxos que estão lá? Tem a oportunidade ali, ó. Eu quero chegar naquela oportunidade, mas estou coxo. Quem são esses coxos? Espiritualmente falando, que estão na casa da misericórdia, na casa da graça,
mas são considerados coxos. São quem? É aqueles que, metaforicamente falando, negócio não anda, projetos não prosperam, vida financeira manca, tentam dar um passo, mas tropeçam, tentam avançar, mas volta ao mesmo lugar. É a pessoa que começa algo e não termina, que abre o negócio e fecha, que planeja, mas nunca executa. O coxa tem um problema de avanço. E ele até quer ir, quer traçar até um alvo, planeja, mas a sua estrutura está comprometida. Esse é o tipo do coxo. Está na casa da misericórdia, na casa da bênção, na casa da graça, mas o negócio não prospera, já desistiu de muita coisa, começa algo, não termina, abre o negócio, fecha. E tem o outro tipo, que é os ressequidos, os paralíticos. E a palavra grega aqui, ressequido, significa seco, murcho, atrofiado. É o oposto de lar, que é frescor, vitalidade. Esse tipo de pessoa ressequida, paralítico, são pessoas que secaram por dentro, estão secas, desistiram, perderam a vitalidade. Estão ali no tanque de Betesda, estão ali há tanto tempo na casa da misericórdia, na casa da graça, estão há tanto tempo ali, já fazem parte da paisagem. Já não esperam mais nada, já não sonham. São os que dizem, a vida é assim mesmo, não adianta lutar. Esses são os que vivem com a mente da escassez total, onde não há mais recurso, não há mais esperança, não há mais jeito. E eu preciso falar para vocês que às vezes nós reconhecemos quem que nós somos. Se você é o cego, se você é o coxo, ou se você é o ressequido. Em qual dessas categorias muitas vezes nós nos encontramos? Só que Betesda, a casa da misericórdia, casa da graça, não era destino. Betesda era uma parada. O problema é que quando essa parada vira sua casa, vira um amontoado de gente que espera o mover das águas, espera o sobrenatural, espera, terceiriza os outros que ele podia estar fazendo por si mesmo. Mas, aleluia, 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 houve um encontro neste lugar, aleluia. Houve um encontro neste lugar. Quando Jesus, o Mashiach, chega, ele faz uma pergunta. Olha que interessante. Versículo 5. 38 anos, Um tempo de escassez. Esse homem estava 38, se achava enfermo. No grego, a palavra enfermo aqui não é apenas uma doença, mas fragilidade, fraqueza estrutural. Este homem não carregava apenas uma doença, ele carregava a sua fragilidade por 38 anos. A fragilidade se tornou a sua identidade. 38 anos carregando uma fragilidade. Ele acreditou que era assim, era a vida dele, que tinha que ser frágil a si mesmo, não tinha o que fazer, que essa era a vontade de Deus. E o número 38 é um número muito importante na palavra de Deus. Quem pode abrir lá? Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. Número 38. Olha isso, todos esses detalhes são muito importantes para a gente entender onde o Senhor quer chegar. 38 anos estava esse homem enfermo. Vamos lá. Deuteronômio, quem está com o microfone aí? Capítulo 2, versículo 14. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cádiz Barneia. Durante esses anos, aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens
daquela geração que tinham a idade para ir à guerra. Amém. Esse número aqui é o número de 38 anos lá em Deuteronômio. Uma geração inteira que vagou no deserto no tempo de Moisés. Uma geração inteira como consumida por causa da incredulidade. Aqueles 38 anos foram o tempo da mentalidade de escassez de uma nação inteira, que preferiu acreditar no relatório dos espias negativos, ao invés de acreditar na promessa de Deus. E o enfermo de Betesda vive o seu próprio deserto, 38 anos esperando algo que nunca chega. 38 anos onde um povo preferiu acreditar na negatividade dos espias, 10 espias. 38 anos que eles morreram no deserto. E aquele homem enfermo lá no tanque de Betesda está vivendo esse tempo de deserto, tempo de incredulidade. 38 anos. Mas a pergunta que muda tudo, aleluia. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, ele pergunta: queres ficar curado? Outra versão diz o quê? São. Olha que interessante. Em grego, essa palavra ali, que Jesus fala em grego ali, mas ele fala em aramaico, né? Teles regies regenestai, quer dizer, você deseja tornar-se de volta inteiro e completo? Você quer se tornar inteiro e completo? A palavra higies não significa apenas curado, mas completo, saudável, inteiro, voltar à atividade da vida. Ele pergunta isso. É de onde vem a palavra higiene, vem daí, higies, em grego, higiene. Yeshua não está perguntando se ele quer ficar sem febre. Está perguntando, você quer ser restaurado à plenitude? Você quer voltar a ser inteiro? Que a tua vida seja abençoada, próspera, que você caminhe e ande com as próprias pernas? É isso que está perguntando para aquele homem, aleluia. E essa é uma pergunta mais confrontadora que Jesus faz para alguém com mentalidade de escassez. Olha só, Jesus, Rei da abundância, aleluia, aquele que faz multiplicar os 5 pães e 2 peixes, aquele que faz um pescador achar uma moeda ali, acho que um starter na boca de um peixe para pegar os impostos, aquele que multiplica ali pães e peixes à multidão, aquele que ressuscita mortos, pergunta, né? Você quer ser completo, restaurado, voltar à vida? Mas a mente da escassez, o que a mente da escassez vai responder? Olha aqui que ele responde. Porque muitas vezes a pessoa com a mente da escassez, ela não quer ser curada. Ela se acostumou com a enfermidade. A doença virou a identidade dela. A escassez virou zona de conforto. E é mais fácil ficar deitado culpando os outros do que se levantar e assumir a responsabilidade pela própria vida. E aquele homem, com a mente de escassez, 38 anos, o que ele responde? Jesus ali, o autor da vida, que está mortos, você quer ser completo, quer ser restaurado, quer ser inteiro? Este homem enfermo com a mente de escassez, ele responde: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Olha o que ele responde, a mentalidade dele está tão assim de escassez. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, e o homem não responde nem sim, nem não. Ele dá uma justificativa. Quantas vezes você está dando justificativa para Deus? Está se justificando, justificando. E esse doente, ele explica por que não pode ser curado. Não tem ninguém que me carregue. Se alguém descer, eu tento ir, mas alguém descer antes de mim, perca a minha bênção. Ele terceiriza a responsabilidade. Não tenho ninguém. Outro entra na minha frente. Essa aqui é a linguagem clássica da mentalidade de escassez. Como assim, pastor? Eu não tenho conexões, não tenho network, não tenho quem me ajude. Sempre que eu tento, alguém passa na minha frente. O sistema é contra mim. Eu não tive as mesmas oportunidades. E às vezes nós somos assim também. O Senhor pergunta: você quer ser completo? Você quer ser restaurado? Você quer voltar à vida? Você dá desculpa, justifica, mas Deus, a minha situação é essa. Ninguém me ajuda. Ninguém me leva até o sobrenatural, até o anjo mover lá.
Eu não tenho ninguém, não tenho conexões. Alguém passa na minha frente. Se estiver contra mim, não tem mais oportunidade. Agora, a mente de escassez sempre encontra um motivo de permanecer deitada. Sempre tem uma desculpa elegante para a paralisia. Sempre tem um outro que é culpado. Não tem ninguém que me levante. Mas o ponto mais difícil é que o anjo movia as águas e era só o primeiro que entrava. Esse sistema de um de cada vez, de competição, de que se o outro recebeu, eu perdi, isso é a mentalidade de escassez no seu auge. E o homem está tão preso nesse sistema que quando o próprio Machia aparece na frente dele oferecendo cura, ele continua falando o quê? Do tanque. Ele estava preso naquela forma. Eu só vou ser abençoado dessa maneira. Eu só vou receber a cura desse formato, dessa maneira. Não tem outro. E Jesus falou assim, não, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. E para a gente, olha que interessante. Ele não conseguia ver que a solução não estava mais na água. A solução não estava mais no anjo. Não estava mais no tanque. Estava de pé diante dele, olhando nos seus olhos. A abundância chegou. E ele ainda pensava no paradigma da escassez. Então, Yeshua deu 3 ordens para ele. Comando, ordem. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha a ordem de Jesus. Levanta, toma o teu leito, né, e anda. 3 coisas para aquele enfermo sair da mentalidade de escassez e voltar a uma mentalidade ativa, de bênção, de prosperidade. Então vamos lá, primeira palavra que ele ordenou, levanta. Fala para o teu irmão, levanta, irmão. Levanta-te. A palavra aqui grego, que é eiepe, quer dizer, é um imperativo. Não é um pedido, é uma ordem com autoridade em hebraico. Seria mais ou menos, a palavra ali parecida em hebraico seria kumi. Lembra quando a filha de Jairo morreu? O que Yeshua falou? Talita kumi. Fala, levanta, menina, eu te ordeno, levanta-te. Yeshua está falando para ele, kumi, levanta, levanta. E essa palavra kumi, levanta-te, carrega não apenas a ideia de um movimento físico, mas também o poder de sair de uma condição de morte ou incapacidade para uma vida nova. Esse aqui é o verbo da ressurreição. E Yeshua está dizendo para aquele homem, levanta dos mortos, sai da tua condição de morte em vida, aleluia, come, levanta-te, homem. E a segunda ordem dele em grego é Aron, que quer dizer carrega, toma. Você lembra que o texto diz que o homem carregava o que? O seu leito, né? Ele carregava a sua fragilidade por 38 anos. Agora Yeshua inverte. Ele pare de carregar a sua fragilidade. Comece você a carregar o seu leito. O que te carregava, agora você carrega. O que era símbolo da sua escassez, a cama onde você ficou deitado por quase 4 décadas, agora vira o testemunho da tua restauração. Você não vai mais deitar nessa cama, você vai carregá-la como troféu, aleluia! Aquilo que te carregava, um leito, Yeshua da hora, agora pega essa coisa que você ficou se fragilizando por 4 décadas, levanta aí. E a outra ordem que ele fala, que é peripata em grego, é anda, caminha. É o imperativo presente contínuo, não é dar um passo. É a palavra assim, é continue andando. É o verbo do estilo de vida. Em hebraico, né, a palavra de Torá é chamada de halaká, andar, caminhar. E Yeshua está restaurando a halaká deste homem, a sua capacidade de caminhar segundo a instrução de Deus. Repare que Yeshua não carrega o homem até o tanque. Não vai dar uma forcinha para ele. Ele não faz o que o homem esperava. Ele apenas ordena que o homem, levanta, faça por si mesmo. Faça por si mesmo. Depois, imagina, depois de 38 anos. Amados, às vezes nós ficamos em casa, né? Descansando. Você fica um pouquinho sentado no sofá lá fora. De repente, quando você vai se levantar, difícil levantar, né? E você fica só um pouquinho. Me ajuda aí a levantar. Aí você vai levantando.
Agora imagina 38 anos, os pés atrofiados, ressequidos. Tinha que ter um esforço próprio ou não? E Yeshua falou, ó, tá com a perna atrofiada, começa a se levantar aí, ó, levanta. Requer um esforço por si próprio. Eu tenho que querer levantar. Estou com a perna atrofiada, mas eu preciso querer levantar, fazer por mim mesmo. Então Yeshua não faz o que o homem esperava, ele ordena que o homem faça por si mesmo. Depois de 38 anos deitado, o esforço para se levantar é brutal. Você acha que Yeshua ajudou o homem a se levantar? Músculos atrofiados, corpo debilitado. Ah, o testemunho aqui, Espírito Santo, né? Ivo, lembra aquela vez do acidente que você sofreu de moto? Ficou com os pinos nas pernas, né? Quantas vezes você ficou, se lembra? 6 meses. E para voltar a caminhar, como é que foi? Dolorido, difícil. 6 meses porque não tem que caminhar, tem que, né? O músculo está diferente. Olha, 6 meses, um acidente de moto. Assim também um homem, 38 anos, perna atrofiada ali, requer um esforço próprio de querer se levantar. Você tem que querer levantar. Você tem que querer se levantar e não, preciso levantar. Yeshua está falando para mim se levantar. Ele tem uma vida de abundância para mim. Ele tem uma vida de vitória para mim. Aleluia. Então ele faz por si mesmo. Músculos atrofiados, corpo debilitado, medo de cair. Mas a palavra do Mashiach, de Jesus, é energia para o impossível. Quando ele diz, come, levanta-te, a força para obedecer vem junto com a ordem. Mas o homem precisa querer se levantar. Você precisa querer se levantar, sair dessa mentalidade de escassez, de justificativa. O milagre não é automático. Ele requer a decisão de obedecer. O ambiente está ali, porta das ovelhas, oportunidade. Mas tem pessoas que não enxergam a oportunidade. Coxos, ressequidos. Mas Yeshua te ordena, levanta-te. Levanta, toma teu leito, toma tua fragilidade e anda. E detalhe, tudo isso acontece num dia onde o canal de poder parece que é mais forte. Que dia que é esse? Shabat. A maioria dos milagres de Jesus acontece num Shabat, num sábado. Olha que interessante, porque é o dia do descanso. O homem que descansou ficou deitado por 38 anos. Agora é chamado a se levantar e carregar no próprio chamado. Deus está dizendo, ó, o seu descanso forçado acabou. Ó. O seu Shabat de paralisia terminou. Agora comece o verdadeiro descanso. O descanso de quem anda com Deus. Não quem está preso no chão. Amém? Então, e aquele homem, então, ele se levantou. Aleluia. Houve um esforço próprio. Se levantou. Pegou aquilo que era a sua fragilidade. E ele andou. E andou, e andou, e andou. Aleluia. E quem pode ler o versículo 14 desse texto de João, capítulo 5, 14. Quem pode ler para nós no microfone? Mais tarde, Yeshua o encontrou na área do templo e lhe disse, olhe, você está bem, entretanto, pare de pecar, ou algo pior pode lhe acontecer. Amém? Quando alguém era curado de qualquer enfermidade, ele tinha que levar um sacrifício no templo. Aquele homem, de algum jeito, deve ter levado. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Né? Aí um deles ali falou assim, olha, vai para o templo e oferece o sacrifício que Moisés disse para você oferecer. Então, um sacrifício de gratidão. Aquele homem estava no templo. Jesus estava no templo com ele. Jesus deu um alerta para ele. Jesus falou, ó, esse você está curado, você está completo, restaurado, você está aqui na casa do Senhor. Está bem, né? Agora, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Agora, pergunta comigo, como é que um paralítico de 38 anos vai pecar? O que ele vai fazer? 38 anos esperando. Mas eu quero chegar nesse momento aqui, como assim, 38 anos? Não peques mais, 38 anos, porque a palavra pecar aqui quer dizer, de um amartano em grego, é errar o alvo. Em hebraico, é ratá. Yeshua está falando assim, traduzindo. Você está restaurado,
foi restaurado. Agora, não volte a errar o alvo. Não volte a errar o alvo. Não volte a mentalidade de escassez. Porque se você voltar ao mesmo padrão mental, ao mesmo sistema de escassez, depender dos outros, ao mesmo ciclo de dependência e paralisia, algo pior pode te acontecer. Isso é profundo. Às vezes, pessoas que veem que Yeshua levanta, tal, a pessoa vai e começa de novo um processo de libertação, de bênção, de abundância, mas voltam, de novo a medos, de que eu não posso, não consigo, a paralisia. Elas erram o alvo e o estado pode ficar bem pior. É profundo. Jesus ele conecta a condição física do homem com uma questão espiritual e comportamental. A enfermidade não era apenas no corpo, era uma consequência de padrão de vida. A mentalidade de escassez não é apenas financeira, ela é espiritual. Quando voltamos a pensar como escravos, depois de ter sido libertados, estamos pecando, errando o alvo da liberdade para a qual fomos chamados. O pior não é ficar doente por 38 anos. O pior é ser curado e escolher a voltar a deitar. Amém? E aí Jesus, ele faz, nesse mesmo capítulo 5, ele faz uma conexão, onde ele diz, a partir do 25, 29, ali, que ele diz o seguinte: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus falou sobre isso. E há pessoas que estão, como aquele homem enfermo, estão mortos. Estão mortos lá esperando um mover das águas, esperando um anjo, esperando alguém ajudar. Estão mortos, sem atividade, sem vida. Está vivo biologicamente, mas morto em função de propósito, de movimento. E o que ressuscitou? O que ressuscitou aquele homem? Foi o comando, foi a voz de Jesus falando: levanta, levanta. A voz, não foi a água, não foi o anjo, não foi outra pessoa o carregando, foi a voz. E essa é a chave da transição da sua mente para a mente de escassez, para a mente de abundância, amém? Parar de esperar que alguém te leve ao tanque e começar a ouvir a voz do Mashiach. Pare de esperar que alguém vai te levar. Você viu que a casa da misericórdia, casa ali, da graça, é o lugar que quando eu agitava as águas, não tinha. Ô meu irmão, você está 38 anos aqui, por favor, vem aqui, faça suas honras. Não. É um Deus nos acuda. Quem pular ali primeiro era curado. Ninguém estava aí com ninguém, não. Até que Jesus, ele não curou todo mundo lá, não, tá? Jesus só curou aquele homem. Então, muitas vezes, pessoas que estão na casa da misericórdia, que estão no portão das ovelhas, ainda vão esperar o agitar das águas. Mas você pode ser diferente, aleluia. Você pode ser diferente. Você pode ouvir o Senhor te falar: levanta, é você, levanta, se esforce, caminha, pega a sua fragilidade como testemunho agora e anda, rumo. Então foi a voz do Senhor, essa é a chave da transição. Parar de esperar que alguém te leve ao tanque e começar a ouvir a voz do Senhor, porque enquanto você espera o sistema, tanque, anjo, água, a tua vez, você permanece deitado. Mas quando você ouve a voz, obedece, mesmo com os músculos atrofiados, mesmo com 38 anos de paralisia, você se levanta e mais, você carrega a cama e você anda, aleluia. A mente da abundância não é um pensamento positivo, é a obediência radical à voz daquele que tem autoridade sobre a vida e a morte. A parnassá, o teu sustento, a provisão, não vem do tanque, vem na palavra de vida do Mashiach, amém? É isso que Deus quer encher você de alegria, porque quando começamos a ter dificuldades no nosso sustento, na parnassá, afeta várias áreas. Quando começa a faltar dinheiro em casa, contas para pagar, ansiedade, nervosismo, aí o homem tem que trabalhar o dobro para tentar pagar as contas, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, é uma briga, uma discussão. Você não precisa disso não, meu irmão, porque Deus, aos seus amados, Ele dá. Você crê nessa palavra? Aleluia, Ele dá enquanto dorme. Então, a mentalidade da escassez tem que acabar na tua vida hoje.
O Senhor quer te colocar como cabeça e não como cauda. Aleluia. Mas ele fala, levanta. Ninguém vai te ajudar a levantar não. Ó, levanta. Você tem que querer se levantar. Está atrofiado as pernas? Levanta. Se esforça aí. Pega a tua fragilidade, o teu leito aí. Rumo, caminha. Eu estou contigo. Aleluia. E para finalizar, a cereja do bolo. Quem lembra lá de Gênesis, se não me engano, capítulo 32? Algo assim bem parecido, não preciso abrir. Mas Gênesis, quem lembra da história? Jacó no val de Jaboque, lembra? O que aconteceu ali? Hã? Lutou? Eu gostava do corinho de fogo. Lembra, Davi? E lá, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Aleluia. Presta atenção. Olha só, uma história parecida. Aquele povo de Betesda dependia de um anjo para ser abençoado. Jacó estava passando por um momento muito difícil. Depois de 20 anos, Jacó estava voltando para a terra dos seus pais. Depois de 20 anos, encontrar com alguém que o tinha jurado de morte. 20 anos, vou ter que encontrar essa realidade agora. Uma cena que aconteceu, mas Jacó estava com medo. Medo de reencontrar o seu irmão, porque ele tinha ali, né, comprado a sua primogenitura, mas o seu irmão não gostou muito da ideia. Ia se reencontrar com Esaú, o mesmo que tinha jurado matá-lo. Na noite antes do encontro, Jacó ficou sozinho, a Bíblia diz, na beira do riacho de Jaboque. E acontece algo que muda a história da humanidade. Está lá em Gênesis 32, que Jacó ficou só. E lutou um homem com ele até o amanhecer. A palavra hebraica aqui de lutou é vaiavek. Aqui está o detalhe que ninguém percebe. Existe um jogo de palavras no hebraico. Quando você pega as letras do hebraico, Yaakov, que é Y ali, né, para nós transliterar, Yaakov, aí o rio Jaboque, e ele ia Vaiarek. É um jogo de palavras que tem um mistério aí. Como se o destino de Jacó estivesse escrito no nome do rio e no ato da luta. E detalhe, aqui vem a revelação que muda tudo. Aqui vem a revelação que muda tudo. Jacó não lutou contra o anjo. Ele luta com o anjo. Qual que é a diferença aí? Lutar contra ou lutar com? Minha sobrinha lutou hoje, né? Um detalhezinho técnico, minha sobrinha lá, Sofia. Qual que é a diferença? Jacó não lutou contra o anjo, lutou com o anjo. Qual que é a diferença? Lutar contra é você destruir o oponente. Lutar com é usar a resistência do outro para se transformar. O anjo não era um inimigo, era um espelho. Os sábios ensinam que alguns comentaristas da Torá dizem que esse anjo que está ali era o anjo, é um Saar, era o anjo da guarda de Esaú. Porque como Jacó estava entrando no território de Esaú, alguns sábios dizem que era o anjo da guarda de Esaú que estava nesse território. Tanto é que no capítulo anterior, Jacó viu uma multidão de anjos, Manaim, falou aqui, ó, isso aqui é o exército de Elohim. Então, alguns falam que esse pode ser um anjo da guarda de Esaú, né, identificado como Samael, mas isso não é o caso. O importante é que era a luta de Jacó, quem ele era e quem ele deveria se tornar. E Jacó entendeu isso quando parou de fugir e enfrentou. E o anjo mudou o seu nome de Jacó, aquele que agarra, que segura o calcanhar, que engana, que dá voltas, e o nome dele se tornou o quê?
Israel, homem de Deus, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. O que quer dizer isso? Ele estava com medo. Olha a mente da escassez. Jacó, reencontrar com seu irmão. Ele começou a se desfazer dos seus bens. Ó, vai uma parte para frente aqui, manda para frente para o irmão. Tantos cavalos, tantos jumentos, tantas. Começou a se desfazer. Com medo. Tentou ganhar o seu irmão aonde? Com um presente. Começou a ter medo, se desfazer. E quando ele luta com aquele anjo, qual que foi a briga dele com o anjo? Lutou com, não contra. Não te solto enquanto você não me abençoar. Ele dependia dessa bênção. E aquele anjo ali fala com ele, olha, teu nome não mais será Jacó, mas será agora Israel, homem Israel de Deus, aquele que luta não contra, mas luta com Deus e com os homens e prevalece e vence. Deus está falando, você vai lutar com Deus, não está sozinho nessa guerra. Aleluia! Não foi apenas uma mudança de nome dele, foi uma mudança de essência. Ele parou de fugir e começou a enfrentar. Você tem que parar de fugir e começar a enfrentar, em nome do Senhor. Parou de se enganar e começou a viver na verdade. Essa é a transformação que a prosperidade real exige. Então você vê a conexão? O enfermo lá de Betesda, Jacó no Jaboque, água. Tinham o mesmo problema, estavam paralisados pelo medo e pela mentalidade de sobrevivência. O enfermo esperava que alguém o carregasse. Jacó passava a vida enganando e fugindo, mas quando o confronto divino chegou, a pergunta de Yeshua para o enfermo, a luta do anjo com Jacó, ambos tiveram que tomar uma decisão. Continuar deitados ou se levantar. Continuar fugindo ou lutar de frente. E a maioria das pessoas faz com a prosperidade o que Jacó fazia antes da luta. A maioria das pessoas faz com a prosperidade, com a bênção do Senhor, o que Jacó fazia antes da luta. O que ele fazia? Ele se enganava, dizia para a pessoa que se engana, eu não sou boa com dinheiro, não sou boa com dinheiro. Foge das oportunidades por medo de falhar. Manipula as situações ao invés de criar um valor real. Evita confrontar suas limitações financeiras e espirituais. O Senhor está falando que Ele quer abrir uma porta escancarada para você passar, mas você tem que perder esse medo. Reclama que está faltando o seu sustento para passar. O Senhor fala, ó, está na hora de você se levantar. Eu quero te levantar para mais um alto nível. Não comece a se justificar. Não comece a terceirizar o seu problema. Deus quer te dar abundância, aleluia. Amém. Então, o código de Israel é diferente. Confronte seus medos com verdade e fé. Pare de se enganar sobre as suas capacidades. Lute de frente com as suas limitações. Assim como Jacó lutou com o anjo. Não lutou contra o anjo. Lute de frente com as suas limitações. Não contra elas, mas com elas. Use-as como trampolim para a sua transformação. Amém? Então pega a sua fragilidade, seus medos e lute com elas para você poder se erguer, se levantar e atingir, sair desse tanque, esperando o sobrenatural, e viver o sobrenatural que Yeshua tem com a voz dele para a tua vida, amém? Então eu vou pedir para você se colocar de pé agora, a não ser que você quer permanecer como aquele deitado, né? 38 anos. Amados, esse ano Deus tem muita coisa para vocês, obrigado, querido. Deus tem muita coisa. Ao longo desses tempos vamos ter ministrações, encontros, cursos.
Porque o Senhor está visitando você. Quando Ele quer visitar você, Ele quer deixar bênção. Mas Ele quer mudar a sua mentalidade. Quer falar para você se reerguer com as suas próprias pernas. Se levantar. Eu quero que você repita comigo essa oração. Eu não sei quem você é dessas pessoas, com a mente de escassez. Se você pode ser como um cego, que vê tudo no viado, vê tudo ali, fumaciado. Essa oportunidade não é para mim. Ou você como um coxo, que quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Tenta caminhar, mas faz para o mesmo lugar. Começa algo e não termina. Ou como aquele homem ressequido, que é o mais alto grau, onde tinha já estava como paisagem naquele lugar. Repita comigo então essa oração. Adonai, Elohei Israel, eu reconheço que estive deitado tempo demais. Eu me acostumei com a minha enfermidade. Eu terceirizei a minha cura. Eu espero que outros me carregassem até o milagre. Eu esperei muito tempo. Eu culpei os que entravam na minha frente. Mas hoje eu ouço a voz do Mashiach. Ele me pergunta: queres ficar são? Quer ficar completo? E a minha resposta é: sim, eu quero. Eu me levanto agora. Eu carrego o meu leito. Eu ando pela minha própria halaká. Eu não dependo mais do tanque. Eu não espero mais o anjo mover as águas. Eu ouço a voz de Jesus, e isso me basta. Como Jacó no Jaboque, eu luto com meus medos. Eu paro de fugir. Eu paro de me enganar e declaro que o meu nome já não é mais enfermo. Eu sou Israel. Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Eu não quero mais errar o alvo, pecando. Eu não voltarei a deitar. A minha parnassá, sustento e provisão, vem da palavra de Deus. Baruch atah Adonai, Rofé, Haneshamot, Verhagufot. Bendito és tu, Senhor, que cura as almas e os corpos. Amém. Vê amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, cume. Levanta-te. Levanta-te em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Pode sentar. Pode chamar lá em cima. E esteja preparado para as oportunidades. Não tenha medo. Deus vai enviar o anjo QI. Conhece o anjo QI? O anjo que indica. Não tenha medo do que está para vir na tua vida. É uma porta para que você encontre pastagem. O Eterno quer te abençoar, meu irmão. Ele é aquele que fala para você: levanta e anda. Ele tem para você o sustento, tem para você o sobrenatural, tem para você a provisão. Não espere de Deus um padrão. Aquelas pessoas esperavam um padrão, o anjo mover no tanque. Não, o Senhor te dá uma palavra. Ele fala para você: te levantou, ó, levanta, pega a tua fragilidade e caminha. Se levantar não é fácil, tem que querer. Muitas vezes ninguém vai te ajudar a se levantar.
Você tem que fazer um esforço para se colocar em pé. Mas você vai conseguir pegar as suas fragilidades, aquilo que te fazia ficar deitado, e você vai usar como testemunho de quem você era. Aleluia. E você vai andar, e você vai seguir. E as pessoas vão te encontrar como encontraram com aquele homem no templo. Puxa, você não é aquele que estava 38 anos lá assim. Amados, como levantar, Deus quer mudar a tua sorte. Pare de viver na mentalidade da escassez. Nosso Deus é um Deus de abundância, Deus de bênçãos, Deus que Ele manda, tira ali do ímpio para abençoar o justo. Diz que o ímpio junta, mas quem recebe, né, é o justo. O ímpio trabalha, mas o justo recebe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.